Em algum momento da vida, quase todo mundo se perde de si mesmo. E é muito louco porque a gente não percebe quando isso acontece. Às vezes você está funcionando, trabalhando, dando conta de tudo, mas no fundo sente aquele vazio, aquela tristeza, aquele distanciamento de quem você é. Você acorda, faz o que tem que fazer, responde mensagens, resolve problemas, mas quando sobra um tempo, sobra também uma pergunta. Quando foi que eu me afastei, me distanciei de mim? E hoje eu tô aqui para poder te ajudar a identificar quando e por que essa desconexão começa. Oi, sou Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, imigração e espiritualidade. E aí a gente começa, falando que não é de uma vez que isso acontece. A gente vai se perdendo aos poucos e em silêncio. E a gente se perde quando a gente começa a se adaptar demais, a silenciar as nossas emoções, a engolir as nossas vontades, a viver na expectativa do outro e principalmente quando a gente passa a sobreviver ao invés de existir. E isso, gente, pode começar, pode ter início lá atrás, na infância, por exemplo, quando as suas emoções não eram vistas, numa adolescência de rejeição, num relacionamento, onde você teve que diminuir quem você era para poder caber, numa migração, onde você precisou se tornar uma outra pessoa para sobreviver, em vivências também de perdas e rupturas, onde você teve que fechar o seu coração, sabe? Então, você nem se dá conta disso, você nem percebe, também não é na hora, mas você acaba se afastando de você, da sua essência, para se proteger. Você funciona, mas não vive. Você existe, mas não está presente na sua própria história. E no processo migratório isso se intensifica muito, porque a gente perde referências externas que sustentam a nossa identidade. Então a gente perde idioma, a gente perde rotina, rede de apoio, pertencimento, papéis sociais. Você precisa se adaptar rápido, você precisa ser forte, Você precisa sobreviver. Então, gente, guarda isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Você vai se afastando, nesse processo, você vai se afastando de quem você era para dar conta de quem você precisa ser. Mas a boa notícia, gente, é que esse afastamento ele não é definitivo. O caminho de volta começa quando você passa a escutar as suas emoções, a respeitar os seus limites, a criar silêncio, a resgatar os seus desejos, a reconstruir a sua identidade e também a se permitir a criar novas versões de você. A gente não volta a ser quem a gente era. A gente se torna quem a gente sempre foi. E isso me lembrou de um vídeo que eu assisti da Débora Seco no GNT, eu esqueci agora o nome do programa, onde ela fala sobre quantas vezes ela teve que se escolher, porque ela sempre depositava no outro e ela foi muito traída, muito machucada, e aí ela tava falando o que ela faz para poder se reencontrar, se escolher. E aí ela fala que ela faz lista das coisas, assim, das características dela, do que ela gosta nela, sabe? Então, assim, tentar buscar esse vínculo de novo com você mesmo, com a sua essência, através de reflexões. Para e pensa um pouco, o que eu não gosto. Inclusive ela fala também sobre isso, ela fala assim, eu tive muita dificuldade de saber o que eu quero. Então a gente começa por o que a gente não quer, que já é um início. Então assim, se você tá precisando se reencontrar, começa a fazer isso, para um pouquinho e escreva, reflita, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu concordo, o que eu não concordo sobre determinado assunto, sabe? Então, assim, surgiu um assunto, você tá ali no meio de amigos,
e aí surge um determinado assunto, você não precisa falar a sua opinião na hora. Depois, em silêncio, faça você a reflexão. O que eu acho disso? Né? O que eu acho desse assunto? Porque tudo isso vai fazendo com que você volte para você e saiba quem você é. E hoje eu aprendi o meu melhor antídoto, que é me reapaixonar por mim. Eu faço lista, assim, das melhores coisas minhas, Que legal. do que eu preciso me orgulhar de mim, de onde eu estava e onde eu estou, sabe? Só se escolher. Me escolhendo mesmo, massa isso. porque não fui escolhida muitas vezes, né? Fui traída muitas vezes, fui machucada muitas vezes. Em todos os meus relacionamentos eu fui não escolhida. E saber que a pessoa que vai me escolher sou eu. Eu não posso botar essa responsabilidade em mais ninguém. E é por mim, é pra mim. Bonito isso, porque em linhas gerais a gente sempre deposita no outro a nossa felicidade. Então, se você se perdeu, não tem problema, gente. Isso não é fracasso, isso acontece, tá? Com muitas pessoas. Então, isso é um chamado. Talvez seja o momento de você se reencontrar. Então, se você se identificou com esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão passando pela mesma situação que você. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e continue aqui comigo. Você não precisa atravessar essa fronteira sozinhos.